Olá, meus amados, boa noite, né? De novo, não é hora de gravar devocional à noite. Aliás, assim, tem pessoas que dizem que não tem nada a ver, né? Que devocional pode ser gravado de manhã, de tarde ou de noite, que não tem horário para gravar o devocional. Mas eu, particularmente, acho que de manhã seria bem melhor, né? Eu tô errada gravando devocional essa hora, não tô muito certa. Eu prometo que vou mudar o horário para gravar, vou gravar mais cedo para poder a gente aproveitar bem a palavra do dia, né? Igual hoje, essa palavra aqui, eu vim ter com ela agora à noite, e é uma palavra tão importante para mim no dia de hoje. Se eu tivesse lido essa palavra logo cedo e me alimentado dessa palavra logo cedo, eu teria passado um dia muito melhor. Hoje o dia foi difícil, arrastado. Meu irmão esteve aqui comigo e ele viu que eu estava bem. Nossa, eu não conseguia nem abrir o olho direito, tava nossa, uma pressão na minha cabeça, uma coisa ruim. Falei, meu Deus, misericórdia. Eu até me questionei, falei, será que eu preciso voltar pro monte? Eu preciso só, não posso deixar de ir no monte. Enfim, na verdade, a questão não é o monte. A questão é o tempo que a gente tira para Deus, né? Porque eu fiz nessa campanha para a glória de Deus de 90 dias no monte. E foi muito, muito bom para mim. Eu subia embaixo de chuva, colocava a bota e enchia na lama lá. E assim, foi um tempo maravilhoso meu com Deus. Eu precisava muito daquele tempo para ficar bem forte nesses dias difíceis, né, em que nós passamos. E foi providencial demais essa campanha de 90 dias. Terminou dia 7 e tem 3 dias que eu não vou no monte. E eu confesso para vocês, meus queridos, que eu enfraqueci tanto fisicamente como espiritualmente. Minha mente tava muito pressão, assim, muito sentimento estranho, ruim, uma canseira exagerada, um peso exagerado. E eu falei, Deus, eu vou precisar ficar, eu não preciso no monte. Mas a verdade é, né? Quem não tem monte para ir, como é que vai fazer? Então a questão não é o monte em si, mas é o tempo que a gente tira para Deus, né? Quando eu estava nessa campanha, eu passava no mínimo umas 2 horas lá no monte, né? E eu ia, eu orava, daí eu ia ver o devocional, gravava. Então, esse tempo foi muito importante para minha força, né? E exatamente o devocional de hoje vem dizendo assim, por que que eu tô falando que eu deveria ter lido essa palavra muito mais cedo, né? Porque o devocional hoje, dia 10 já é tarde, vocês vão ver o devocional do dia 10 amanhã no dia 11, e isso não tá certo, né? Então, eu vou gravar o devocional de manhã, né? E ainda que eu grave à noite o do outro dia, mas eu vou postar todo dia de manhã bonitinho, devocional para vocês, da palavra do dia, né? Porque aqui, ó, a palavra de hoje do devocional vem dizendo a verdadeira força, né? Quando sou fraco, aí é que eu sou forte, né? Nessa palavra que fala aqui, pois quando sou fraco é que sou forte, 2 Coríntios 12, 10. Por quê? Porque quando a gente se sente fraco, né? A gente acaba se ajoelhando mais para falar com Deus, buscando a Deus, e a gente se fortalece em Deus, porque realmente a nossa força vem de Deus, né? A gente não é nada sem Deus, a gente não consegue fazer nada sem a direção de Deus, e a gente, sem buscar, sem tirar um tempo com Deus, realmente a gente enfraquece, queridos. Então a gente precisa tirar um tempo com Deus, que quando eu ia subir um monte e eu já ia me preparando, eu sabia que eu tinha um encontro muito importante com alguém muito importante, que ali eu ia ouvir a voz do Senhor, que Ele ia falar comigo e eu ia falar com Ele, e eu ia ouvir a voz dEle. E era um tempo muito importante, né? A gente precisa tirar tempo com Deus. E nesses 3 dias agora que eu não subi o monte, eu ajoelhava um pouquinho para orar e logo já levantava, porque eu já ia fazer as coisas, me distraindo com coisas e coisas e coisas, e casa e roupa de cama. E é muita coisa que a gente precisa ver, e é costura, e a gente acaba não tirando um tempo com Deus, um tempo mesmo de
qualidade com Deus, igual quando eu subia no monte, tirava e ficava ali. Eu podia ter subido assim, arrastada, chovendo, com frio, mas quando eu descia tão renovada, tão cheia de Deus, tão animada para fazer tudo durante o dia. E esses últimos 3 dias que eu não subi o monte, eu fiquei patinando, não consegui fazer quase nada, eu não costurei quase nada. E tava me sentindo muito fraca mesmo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Mas fisicamente quanto espiritualmente. Bora lá, devocional, já passou 5 minutos e eu estou falando. E quando eu gravo devocional assim, conversando com vocês aqui pela tela, acaba demorando, ficando mais longo, né? Mas eu vou tentar falar menos e gravar um devocional aqui. Bora lá. Olha como é importante, sempre muito importante, mas bora. Você já esteve diante de alguma situação adversa em que disse para você mesmo, não vou conseguir, mas que mesmo assim continuou e perseverou? Quando finalmente a dificuldade foi vencida, você falou, admirado, eu achava que não iria suportar, mas suportei. Isso significa que, por mais difícil que possa parecer uma circunstância, Deus lhe concede a força necessária para ir além. Deus lhe concede, é Deus que nos concede a força necessária para irmos além, queridos. Não tenha dúvida disso. Sem Deus a gente não consegue. Certa vez atendi um jovem que estava passando por uma situação tão difícil que eu não me vi capaz de me colocar no lugar dele. Tamanha era a dor que ele enfrentava. E uma das coisas que mais me impactou foi o fato de que ele me falar que não suportava mais as pessoas lhe dizerem que ele precisava ser forte. Eu olhei para ele e falei, você não precisa ser forte. O que você não pode é desistir. A gente até pode enfraquecer, fraquejar, mas desistir jamais, queridos. Às vezes a gente acorda muito cansado, arrastado, muito, né? Todo mundo tem esses dias difíceis. Não adianta, a gente não é super-homem, mulher maravilha. Somos de carne e osso. E se a gente não estiver muito firmado em Cristo, todo o tempo, o dia inteiro, todo dia, toda hora, a gente vai se arrastando, porque, olha, não é fácil não, queridos. Não é fácil. Precisamos mesmo, mesmo que a gente vá sem força, a gente não pode desistir, né? Entenda que a verdadeira força é manifesta quando você reconhece sua dependência do Pai. Ele fortalece e lhe dá entendimento necessário para vencer seus desafios diários. Então, não desista. Apesar das circunstâncias, ele jamais o abandonará. Pode ser que hoje você também esteja como este jovem, passando por um momento muito difícil, em que nenhuma palavra de conforto é suficiente. Existem circunstâncias que enfrentamos em que não necessariamente conseguiremos ser fortes. Contudo, não podemos desistir. Nesses momentos, tudo o que você precisa é compartilhar a sua fraqueza com Deus, pois quando você reconhece que é fraco e deposita toda a sua confiança nele, é que você se torna realmente forte. E é verdade, queridos, se a gente achar que a gente é forte da gente mesmo, eu tava muito bem, muito forte, e achando que, né, não, sempre declarei minha dependência, 100% de Deus, dependência. Mas eu estava mais tranquila, mais relaxada esses últimos dias. E eu enfraqueci muito o meu físico, minha mente ficou bem pesada. Então eu percebi, né? Eu já sabia disso, já tinha certeza, agora eu tenho mais certeza ainda de que realmente, né? O que diz aqui no finalzinho, pois quando você reconhece que é fraco e deposita toda a sua confiança nele, é que você se torna realmente forte. Então a gente precisa depositar toda a nossa confiança em Deus para que a gente possa realmente ser forte, né? Estar firmado em Cristo, né? A frase do dia diz assim: quando mantemos o controle, não vivemos na dependência de Deus.
Quando a gente acha que tem o controle na mão, pode mudar de canal, que pode fazer do nosso jeito, que pode fazer como a nossa mente está nos direcionando, né? A gente deixa de depender de Deus e aí é que tá o perigo. Quando a gente deixa de depender de Deus, a gente fica muito vulnerável, né? E a gente faz nossas próprias escolhas e muitas vezes, maioria das vezes, nossas escolhas não são boas para nós mesmos. Nós mesmos, muitas vezes, nós somos nossos maiores inimigos. Nossos maiores inimigos somos nós mesmos que fazemos escolhas que nos levam a situações complicadas e depois a gente paga o preço, né? Que Deus perdoa o pecado, mas a consequência daquilo, das nossas escolhas, a gente acaba vivendo, né? E o devocional está dizendo, né, que a verdadeira força vem do Senhor, a verdadeira sabedoria, né, vem do Senhor. Aqui na palavra eu marquei aqui, João 3:27 fala que a nossa sabedoria é nada, não devemos saber julgar alguma coisa, pois tudo que temos e somos vem do Senhor, né? Não adianta a gente achar que pode julgar ou fazer da nossa maneira, né? Porque tudo vem do Senhor, a gente não sabe de nada, né? É Deus que sabe o que é melhor para nós, né? O Salmo 121:3 fala, ele não deixará vacilar o teu pé, né? Aquele que te guarda não tosquenejará. Então, o Senhor, Ele está conosco e Ele não deixa, né, nossos pés vacilar, né? Aquele que te guarda não tosquenejará. Então, estamos com Cristo, confiamos em Cristo, sermos dependentes de Cristo. É a melhor escolha que a gente faz, né? Porque quando a gente deixa de tirar um tempo de qualidade com Deus, a gente enfraquece mesmo. A gente enfraquece mesmo, né? E eu quero estar todos os dias bem pertinho de Deus e não vou deixar de ir para o monte nem um dia, né? Mesmo que eu não tenha aquele horário fixo que eu tinha durante a campanha de 90 dias, mas eu fiz um compromisso com Deus e comigo mesmo, porque estava fazendo muito bem para mim de estar subindo no monte todos os dias e consagrando ao Senhor, né, a minha vida e muitas vezes gravando devocional lá no monte mesmo, que é uma bênção. Vou tentar gravar aqui falando com vocês na câmera, porque eu acho que fica melhor, né? Até recebi uma mensagem, é um irmão meu, né, que falou, é melhor gravar olhando para a câmera. E realmente eu me sinto bem à vontade falando com vocês aqui pela câmera, né? E que esse devocional de hoje, embora nesse horário, me desculpem, possa ser muito importante para vocês saber que quando a gente é fraco, aí é que a gente é forte. Quando a gente se sente fraco, né? E a gente se ajoelha e fala com Deus, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Porque quando a gente está se sentindo forte, igual eu estava meio sentindo bem fortinha, deixei de tirar um tempo de qualidade com Deus e já estava enfraquecendo, minha cabeça já estava ficando pisada e a mente da gente parece que fica bloqueada. E é assim, né, que o inimigo vai roubando as nossas mentes aos pouquinhos, enfraquecendo a gente. Então, quando a gente se sente forte, a gente deixa de buscar Deus. E quando a gente sente que tá fraco, ficando arrastada, aí a gente vai buscar Deus e Ele nos fortalece, né? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, onde a gente vai buscar o Senhor e a gente encontra, né? Porque a palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então, queridos, fiquem com essa palavra hoje, né? De que aqui a verdadeira força vem do Senhor. Amém? E quando mantemos o controle, não vivemos a dependência de Deus. Então, vamos depender do Senhor, deixar o controle de lado
e ser 100% dependente do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que vocês possam ter uma noite tranquila, um descanso, né? Um bom descanso. Amanhã é segunda-feira, né? Muita gente vai acordar bem cedo. Nós vamos acordar e fazer nossos afazeres, mas que nós possamos tirar um tempo de qualidade com Deus. Tá bom, queridos? É necessário, muito necessário, que nós possamos tirar mesmo um tempo de oração, de um devocional, de um tempo de qualidade com Deus, que a vida é muito corrida e o dia nos engole. Se a gente não estipular um tempo mesmo com Deus, a gente não consegue ajoelhar 5 minutos para falar com o Senhor, né? Deus abençoe, um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Beijo, beijo.